Calma aí, vamos lá. Opa! Fala, Vando! E aí, meu jovem? Tudo bom? Tudo tranquilo, ó? Tá me vendo, me ouvindo? Tá tudo bom. Diz aí, da onde você fala? Eu Quantos sou, anos eu você moro, tem e qual é a sua pergunta? eu moro aqui no Ceará. Eu moro na primeira capital do Ceará, que chama Aquiraz, próximo de Fortaleza. Eu tenho 35 anos, eu trabalho com pintura há mais de 20. Aí eu tô entrando no ramo de martelinho. Tô agregando aos Boa. poucos, né? A minha dificuldade maior é quando o buraco, quando a armação fica muito profundo, aí que você vai voltar e nas laterais dele, ele fica uma resistência muito grande, que ele fica muito duro. Aí ali você nem consegue bater nem muito para dentro, e quando você vai fazer a massagem para voltar a parte funda, ele vai esticando mais a peça para fora. E ele cria uma resistência. Nesse caso hoje mesmo, eu tô com o Renegade lá. Um caibro caiu, aí ele ficou com a parte mais funda. E aí ao redor do armação, ele fica com a resistência. Aí ele não consegue voltar. A minha dificuldade é essa, principalmente quando o buraco é menor. Cara, muito boa a pergunta e muito clara. Não sei se todo mundo entendeu como eu entendi, mas perfeita. Cara, até para perguntar, você tem que saber se expressar aí como o Vando acabou mandando, né? Quando alguém faz uma pergunta boa, a possibilidade de responder de uma maneira boa é muito grande. Então acontece mais ou menos assim, ó. Quer ver? Deixa eu só silenciar seu microfone aqui. Pera aí. Eu não sei se você viu a última aula que eu fiz. Foi a aula... Vamos ver se eu consigo chegar lá nela. Boa pergunta. Vou conseguir aqui, peraí. Não foi a última, talvez tenha sido a penúltima. É bom pegar o exemplo para que você consiga visualizar. Quer ver? Foi desse amassado. A gente chegou mais ou menos... Cadê? Acho que aqui. Nessa fase. Peraí. Ó, Consegui ajustar geralmente, aqui o ângulo. ou provavelmente o que acontece é quando você pega um amassado mais ou menos como esse, né? Você tá conseguindo enxergar aí? Tá conseguindo visualizar? Tô. Uhum. Ó, tá vendo como o amassado tá fundo aqui, a região dele? O meio, o centro? É. E quando você tenta levantar, você levanta as laterais e vai esticando cada vez mais e não necessariamente consegue trazer o meio, né? O miolo dele ali. Isso acontece em amassados que estão com essa tensão e acontece em amassados menores. Igual você disse, às vezes não necessariamente é um amassado grande como estava nesse paralama, às vezes é um pequeno amassadinho, pequeno mesmo, que tenha pegado numa área, no meio da porta, por exemplo. A grande sacada aqui nunca é tentar levantar o amassado de uma vez só. Ó, você vai perceber isso, ó. Eu sempre tento levantar uma proporção dele. É isso que você vai precisar fazer. É o que eu chamo de altura ideal. Nunca tente levantar demais. Nunca tente... Quando você está visualizando ali o amassado e você percebe que está engordando ao redor da lata e o centro não está vindo, já tem algo de errado aí. Você já teria que ter parado antes. Então, ó, eu começo a levantar o centro. Olha lá. Levanto o centro. Levanto mais um pouco aqui da parte da frente. E automaticamente já paro aqui. Não levantei o meio dele aqui, né? Nesse caso eu não levantei todo o centro, todo o miolo do amassado. Quando eu paro nesse ponto, eu já começo a baixar ele, ó. E quando eu baixo, eu já vou abrindo o amassado. Vou cada vez mais aliviando aquela tensão do centro dele. E agora começa um processo de repetição. A maior sacada, independente de onde tenha pegado, se está de fora do reforço, se está dentro do reforço, se você está utilizando uma espátula, se você está utilizando uma alavanca,
qualquer ferramenta que você esteja utilizando, você sempre vai ter que levantar um pouco das laterais. É meio louco não se concentrar no centro, né? Porque a gente sempre quer levantar o centro do amassado. Você sempre quer ver o meio sendo levantado. Mas nesse caso de amassado muito fundo, não. Você vai levantar um pouco as laterais dele, ó. E aqui eu já abro o amassado. Da mesma maneira que eu não levantei demais, eu não abaixo demais. E eu começo sempre num processo progressivo, com uma ferramenta maior. E maior significa o que dá, cara. Às vezes está debaixo do reforço, o maior vai ser uma espátula com um pouquinho de fita ali. Ou não, às vezes está fora do reforço, você consegue começar com um toco de madeira, né? Se der para começar com um toco de madeira, melhor, porque vai marcar menos a lata. E nesse caso, ter trazido a peça para a bancada, que é um paralama, foi uma decisão, já pensando nisso também. Ó, levantei com a madeira, ela não marca tanto a lata, parei na altura ideal, só que agora também não adianta eu tentar levantar com a madeira. Por quê? Porque está muito fino. É quase como se esse processo anterior que eu acabei de fazer preparasse para atacar o centro, preparasse para pegar o meio do amassado agora, né? E agora com uma chavinha, ou poderia ser uma alavanca sem fita, qualquer tipo de ferramenta, né? Mais fina, agora sim, ó, eu já consigo pegar o meio do amassado. Só que também eu não procuro levantar por levantar esse meio já tentando zerar. Porque senão acontece isso que acontece com você e com um monte de gente. Você vai lá, foca no centro dele, porque é o que tem que ser levantado, só que ao mesmo tempo você está tão focado no centro, no meio do amassado, que está levantando as laterais. Você está levantando um pouquinho da parte da frente, um pouquinho da parte de trás. E está crescendo aquela bola, está engordando o amassado. Eu sempre trabalho na altura ideal. Levanto novamente, ó. Agora, ó, já levantei, eu abaixo com um pino. E uma possibilidade de utilizar é um taço lá atrás. Como você é funileiro, provavelmente você manja muito de mexer com taço, né? Você pode colocar um taço aqui atrás para sempre fazer com que não passe da altura ideal. E o taço também faz com que abre de uma maneira bacana essas pontinhas, né? Faz com que... Quer ver? Deixa eu só... Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Opa, não. Eu ia tentar aumentar só a tela, mas deixa eu ver se eu consigo colocar ela só aqui pra gente ver. Ó. Aí. Tá conseguindo ver aí? Tô. Ó. E aí eu abro novamente. Só que às vezes é aquilo. O que eu procuro ensinar na aula não é só o processo técnico, é fazer com que você pense. Porque às vezes você tá fazendo uma peça e fala assim, Wallace, mas não dá pra mim colocar o taço lá atrás. Como é que eu vou fazer? Você pode utilizar o pino. O pino, ele pega o mínimo do mínimo dessa linha. Então você consegue bater com o mínimo de força sem fazer com que grande parte do amassado afunde. Aí agora eu vou com o pino, abrindo ali, ó. Levemente abrindo. E agora sim eu consigo colocar um pouco mais de pressão com uma ferramenta fina no meio da risca, no centro da risca, ó. No meio mesmo, ó. Olha lá agora como ele vai levantando o mínimo do mínimo da granulação. Só que para mim levantar aquilo que a gente tem, aquela baita ansiedade lá no começo, foram 13 minutos trabalhando. Eu sempre quis levantar o centro, mas para fazer isso eu tive que passar por essas barreiras. Eu tive que abrir um pouco amassado, trazer ele para a altura ideal. Abrir um pouco amassado, trazer ele para a altura ideal. Nunca baixando demais e nunca levantando demais. Deu para você entender? Sim, sim. Mas assim, é quando ele cria essa resistência, ele ainda volta normal, mesmo com aquela resistência que foi criada? Como assim você fala? Ele passou demais, ele subiu demais, né? Ele criou essa bolha ao redor, por ter forçado o centro. Sim, ele volta. Você não vai ter que bater no centro. Você vai ter que bater nas laterais, ó. Foi o que aconteceu sempre aqui, ó. Comecei a levantar o amassado. Olha lá. Quando chegou mais ou menos aqui, que a tensão... É que no seu caso, provavelmente você levanta demais. Você passa da altura ideal. Você vai ter que estar atento para esse ponto, ó. Você não pode fazer aquele calombo, aquele caroço.
você vai ter que controlar a ansiedade mais ou menos aqui. Porque, tipo, aqui é o perfeito, né? Pô, mas eu tenho que levantar o centro. Não tem que levantar o centro em amassado que está muito tensionado. O perfeito é exatamente isso. Você tem que parar nesse ponto, controlar a cabeça, a ansiedade, para dar um passo para trás. Ó, eu começo a dar um passo para trás. Não levantei o centro, mas ao mesmo tempo eu já vou abaixar. Aqui eu estou abaixando o redor que você está falando. Só que quando você levanta demais, com muita pressão, deve ficar muito tensionado o contorno do amassado e o meio não veio. Então você vai ter que trabalhar com muita força para baixar o contorno. Você vai precisar encontrar esse equilíbrio. Ó, né? Imagina, aqui seria o ponto que você estaria. Ó, né? Você levantaria, levantaria, só que estaria tão tensionado e o centro não veio, que aí você precisa botar muita pressão para baixar o amassado. Né? Você precisa colocar muita força. Então, o ponto que você precisa melhorar é justamente aqui. A chama onde você está errando. Você precisa encontrar esse equilíbrio em parar nessa fase, né? Parar no levantar demais. Não tem que levantar demais. Quando você levantou demais, você já errou. Você tem que parar um pouco antes, né? Simplesmente deixar o centro, não focar no centro, deixar ele ali, levantar, abaixar. Olha como eu sempre fico nessa altura ideal. Você está percebendo? Como não cresce aquele calombão do lado do amassado? Tá sempre na altura ideal. Ó. Novamente, abro um pouquinho amassado. Vou levantando. Abro de novo. Sempre trabalhando no equilíbrio. Sempre trabalhando na altura ideal. E existe outra técnica. Como você é funileiro, você pode utilizar o taço lá atrás e o martelo redondo, que é uma técnica um pouco mais avançada, mas que também dá certo. Ele faz com que a granulação fique meio chapada. Respondi a sua pergunta? Sim, com certeza. Até é bom porque eu sou meio agoniado, eu sou meio apressado, né? Aí o martelinho ele tá sendo uma terapia. Eu faço as coisas muito nas pressas. Até o meu colega já, a gente tá conversando, rapaz, tu é muito apressado, assim, muito agoniado. Quero ver a coisa já ser feita. Porque eu acho... Tá um processo muito devagar para mim. Aí o martelinho ele já me ajuda pela questão da paciência. Que eu acho que isso talvez tenha vindo da funilaria e pintura, né? Você não tem 2 meses de funilaria, você não tem 2 anos, você tem 20 anos. Então é um processo longo, né, cara? Tem muita gente talvez que esteja vendo a gente aqui que não tem 20 anos de vida. Olha o tanto de tempo que você dedicou para a profissão. Aí como às vezes o cliente quer o serviço de urgência, né? Aí essa pressa do cliente acaba nos apressando na questão do serviço. Aí você vai querer fazer isso rápido. Já o martelinho não tem que ser essa pressa, tem que ser naquela calma e esperar o tempo realmente da peça, da chapa, lhe dar o suporte que você queira fazer o martelinho. Já na funilaria não, é mais avançado no processo da rapidez. Por isso que eu fico agoniado quando eu vou fazer um serviço. Eu quero só o serviço feito. Uma coisa que você tem que já começar a colocar em mente também, quem manda no seu terreiro é você. Quem manda na sua oficina é você. Tipo, você não pode deixar ou aceitar com que o cliente fale que quer o trabalho em meio período se não dá. Descarte. Já é um cliente que não vai ser um bom cliente no futuro, né? Ainda mais você que está nesse processo que precisa. Talvez, cara, só o fato de você ter mais tempo, se você acha que faz um trabalho em um dia, peça 2. Talvez só o fato de você ter mais tempo, você vai sacar isso. Você, tipo assim, vai trabalhar ali durante 3, 4 horas, levantando, abaixando, levantando, porque é só isso. Não tem mais que isso. É só isso que foi passado. Depois eu vou deixar isso aqui ao vivo, você pode ver e pode treinar isso que eu te ensinei aqui. É só controlar a ansiedade e fazer esse processo de abrir o amassado, levantando na altura ideal. Abrir o amassado, levantando na altura ideal. Na hora que essa ficha cair, você vai falar, caraca, cara, às vezes eu pelejava tanto para mexer em alguns amassados e agora é só isso. De fato é. Você precisa ter esse controle da ansiedade, você precisa ter o tempo certo, né? Não dá para colher a fruta madura e praticar. E colocar essa técnica aí no seu dia a dia, que com certeza vai dar certo. Só o filé. Beleza? Só o filé.
Valeu, cara. E o Ceará é Valeu, incrível, valeu. hein? Qualquer coisa pode visitar aqui que a gente tá por aqui, viu? Show. Obrigadão. Valeu, Van.